Fala, pessoal, vamos a mais uma questão do Enem. Vamos fazer a questão de número 156 da prova do Enem de 2021. O comando pede a expressão algébrica que representa a posição da massa m ao longo do tempo no gráfico. Então, dá o gráfico e pede a lei da função. Na realidade, a gente nem precisaria ler aquela parte ali de cima, tá? Então, eu vou direto analisar com vocês o gráfico e as possíveis leis, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, o número que multiplica o seno ou o cosseno é a amplitude da onda, ó. Se a gente observar essa onda, a amplitude dela, ou seja, se eu vou aqui do meio da onda até o ponto mais alto, ou do meio da onda até o ponto mais baixo, nós podemos perceber que a onda tem amplitude 3, tá? Essa amplitude 3 quer dizer que a função seno ou cosseno foi multiplicada por 3. Então, se tem 1 vezes 3 na frente da função, não pode ser a letra D nem a letra E, né? Que seriam ondas de amplitude 6. Naquelas duas funções, a amplitude seria 6. Bom, a amplitude é 3, então estamos aqui entre A, B e C. Como que eu sei se é seno ou cosseno, né? A gente tem que ver o comportamento do primeiro período da função. Ela começa aqui no menos 3, ela vem subindo, depois ela desce e ela completa o período dela no π. O período dela é π. Até um comentário rápido, né? O período, normalmente na função seno e cosseno, é 2π. O fato do período ser a metade, tá? O fato do período ser π é porque o ângulo tem que estar multiplicado por 2. Toda vez que o ângulo é multiplicado por 2, o período fica dividido por 2. Se o período ficou π, ele ficou a metade. Então é porque o ângulo tem que estar multiplicado por 2. Por isso que em todas aqui eu tenho um 2 vezes t, ó. Esse 2 que está multiplicando o t, ele está multiplicando por 2 o ângulo. Quando a gente multiplica o ângulo por 2, o período fica dividido por 2. Então, só dando uma justificativa do porquê do 2t que aparece em todas as opções, né? Para o período ficar π. E voltando, como é que eu analiso se é seno ou cosseno? A função seno, num período, ela tem esse comportamento. O seno de 0 é 0, depois é 1, 0, menos 1 e 0. A primeira volta da função seno é assim. Então, ela sai exatamente do zero, ela sai do nível médio. Claro que se o seno for multiplicado por um número negativo, ele vai começar descendo, mas ele começa do zero. Ele sai do zero, né? Só ficou invertido quando ele foi multiplicado por um número negativo. Isso faz com que a onda inverta, né? Entretanto, como é que é a função cosseno? A função cosseno, o cosseno de 0 é 1, no 90 é 0, no π é menos 1, depois no 3π meios é 0 e no 2π é 1. A função cosseno teria um gráfico assim, ó, que ainda não é o gráfico que nós temos ali. Entretanto, se a gente girar esse gráfico ao redor do eixo X, se o gráfico gira, a parte de cima vai para baixo e a parte de baixo vai para cima, fica bem o formato da onda, que é tipo uma cuia invertida, né? Isso quer dizer que é uma função cosseno que foi multiplicada por um número negativo. É uma função cosseno que foi multiplicada por um número negativo. Então, a resposta tem que ser a letra A. E até o nosso próximo vídeo, pessoal.